Professor, como se define a cor dos olhos na espécie humana? Esse é o assunto da nossa aula de genética de hoje. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, interação gênica, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Vamos entender hoje como acontecem os processos de interação gênica dentro da genética. Professor, como definimos o processo de interação gênica? Corresponde a dois ou mais genes não alelos que interferem na determinação de um caráter. Na interação gênica, você tem o quê? Dois genes que não são alelos que interferem na determinação de um único caráter. Como assim, professor? Eu tenho um gene azão e tenho um gene bezão. Azão não é alelo de bezão, bezão não é alelo de azão. Quem é o gene alelo de um gene azão? É um gene azinho. Quem é o gene alelo de um gene bezão? Um gene bezinho. Mas, se os genes azão e bezão interagem conjuntamente para a determinação de um único caráter, denominamos esse comportamento de interação gênica. Tipos de interação. Primeiro tipo que nós vamos analisar é a interação por complementação. O que acontece na interação gênica por complementação? Os genes não alelos complementam seus efeitos criando um fenótipo diferente. Como assim, professor? Um dos casos clássicos relacionados a isso é a herança da crista em galináceos. Você tem galináceo, tá? A maioria deles são galos de rinha, galos de briga. Então você tem a seguinte situação. Um dos fenótipos quanto à crista é a chamada crista ervilha. Quando você olha aqui para a crista, você verifica que se parece com uma vagem de ervilha. A outra característica é a chamada crista rosa. Vista de lado, ela tem esse aspecto. Vista de cima, lembra uma rosa, por isso que o fenótipo é denominado de crista rosa. O caráter nós. Crista nós, porque se assemelha a uma noz moscada. E crista simples, que é essa crista denteada, tá? A mais comum que nós conhecemos nos galos de um modo geral. Sendo que o fenótipo ervilha ele é condicionado por um gene dominante ezão. Se o galináceo apresentar no genótipo apenas o gene dominante ezão, o fenótipo resultante será o crista ervilha. O genótipo clássico do indivíduo crista ervilha é ezão traço, Rzinho é Rzinho. O traço significa que o outro gene que forma par pode ser um gene dominante, pode ser um gene recessivo. Crista rosa. Para que o indivíduo apresente o fenótipo rosa, ele precisa apenas apresentar no genótipo o gene Rzão. Então o indivíduo Ezinho, Rzão, traço, ele vai apresentar a crista rosa. Aqui começa por definição, o que é a herança de interação por complementação. Você verifica isso claramente quando analisa o fenótipo nós. Para que o indivíduo apresente o fenótipo nós, ele tem que ser portador do gene ezão, tem que ser portador do gene Rzão no genótipo. Genótipo padrão, ezão traço, Rzão traço. E o fenótipo simples, caracterizado então pelo genótipo Ezinho, Rzinho. Ficou claro como funciona a interação gênica? Então, você tem dois genes aqui não alelos. Ezão não é alelo de Rzão, Rzão não é alelo de ezão, mas estão de forma conjunta condicionando um mesmo caráter que não é ervilha e também não é rosa, mas um caráter distinto chamado de caráter nós. Interação gênica por complementação.
Para a gente entender melhor como isso funciona, vamos analisar a descendência de casamento envolvendo a herança da crista em galináceos. Como assim, professor? Cruzamento padrão de Mendel. Você cruza o parental dominante puro com o seu parental recessivo, produzindo então a geração F1. Intercruza a F1 para produzir a geração F2. Isso é cruzamento padrão de Mendel. Então vamos lá. Eu vou pegar um indivíduo então, Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, e cruzar com o indivíduo Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Ok? Geração parental. Eu pego então o dominante puro, homozigoto, cruzo com o parental recessivo, que é puro, lógico e homozigoto. Gene recessivo só atua quando está em dose dupla. O indivíduo Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, ele vai produzir gametas portador de Ezão e portador de Rzão. De acordo com a primeira lei de Mendel, os alelos unidos no zigoto separam-se quando ocorre a formação dos gametas, indo um gene de cada caráter para o gameta. Indivíduo Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, então, vai produzir gameta Ezinho com Rzão, ou Rzinho. Aqueles que se separaram para formar gametas voltam a se encontrar na formação do zigoto, formando um indivíduo duplo heterozigoto, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, consequentemente, crista nós. É isso? Ezão e Rzão no genótipo significa crista nós, porque é um caso de interação gênica complementar. Essa, então, é a nossa geração F1. Intercruzando a F1 entre si, cruzamento padrão de Mendel, você tem o quê? Indivíduo Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, cruzando com o indivíduo Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Esse indivíduo Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, ele vai produzir gameta Ezão com Rzão, é isso? Ou Ezão com Rzinho. Ezinho com Rzão, Ezinho com Rzinho. Separação dos alelos de acordo com a primeira lei de Mendel. Como eu tenho o mesmo genótipo cruzante do outro lado, eu vou ter a mesma constituição gamética, o que vai me dar combinação 4A4. Isso vai gerar 16 possibilidades. Você joga isso no quadrado de Pinet, arruma os gametas, ok? Será gameta Ezão, Rzão, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzinho, cruzando com gameta Ezão, Rzão, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzinho. Fazendo o cruzamento, este com este vai dar indivíduo Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, ou Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho, né? Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho. Ou Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão, ou Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Continuando, este gameta com este vai dar indivíduo Ezão, Ezão, Rzão, Rzinho, ou Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho, ou Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, ou Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Continuando, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão, ou Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzinho. Ou Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzinho e Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Essa aqui é a nossa descendência que nós chamamos de geração F2. Perceba agora o seguinte, esse indivíduo aqui, Ezão, Rzão, ele apresenta crista nós, concorda? O indivíduo, para ser nós, ele tem que ser portador no genótipo do gene Ezão e do gene Rzão. O outro gene, tanto faz se é um gene dominante ou recessivo. Quantos aí no genograma possuem o gene Ezão e Rzão ao mesmo tempo no genótipo? Eu tenho aqui, ó, Ezão, Rzão 1, Ezão, Rzão 2, Ezão, Rzão 3, Ezão, Rzão 4,
exão Rzão 5, esse aqui não é, exão Rzão 6, exão Rzão 7, exão Rzão 8, esses dois aqui não é, exão Rzão 9. Então nós encontramos 9 indivíduos nós, de genótipo exão traço, Rzão traço. Indivíduo ervilha. Para o indivíduo ser ervilha, ele tem que ser portador do gene exão. E o outro par de genes, Rzinho, ele apresenta apenas o gene dominante exão no seu genótipo. Quem são eles? Aí você tem aqui exão, Rzinho, ervilha 1, exão, Rzinho, ervilha 2, exão, Rzinho, ervilha 3. Ok? Mais alguma ervilha? Não, somente então 3 indivíduo ervilha. Rosa. Para o indivíduo ser rosa, ele tem que ser Ezinho, Rzão, traço. Quem são eles? Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzão. Então esses 3 aqui representam o caráter rosa. Sobra um. Quem é que sobrou? Crista simples, Ezinho, Rzinho. A proporção fenotípica, cruzamento padrão de Mendel, para interação gênica complementar crista em galináceo, na F2 a proporção é 9:3:3:1, de acordo com a segunda lei de Mendel. Não é isso? Lembre-se dessas proporções. Na primeira lei de Mendel, cruzamento padrão. O que é cruzamento padrão? Cruza o parental dominante com o parental recessivo, obtém a F1 e depois intercruza a F1 para produzir a F2. Para uma característica em estudo, a proporção na F2 é 3:1. Para 2 características em estudo, a proporção fenotípica é 9:3:3:1. É importante você ter em mente sempre essas proporções fenotípicas, considerando o cruzamento padrão de Mendel. Ok? A outra situação de interação é a epistasia. A epistasia é quando um gene inibe a ação de outro gene não alelo. Vou repetir. É quando um gene inibe a ação de outro gene que não é seu alelo. Eu estou tendo aí uma interação epistática. Como assim, professor Billy Paul Jones? Eu tenho aqui um gene azão, um gene azinho, um gene bezão, um gene bezinho. Esse indivíduo aqui é um indivíduo duplo heterozigoto de genótipo azão-azinho, bezão-bezinho. O gene azão, ele é o quê em relação ao gene azinho? Dominante. Azão e azinho são genes alelos. Concorrem para a determinação da mesma característica. O que é que o gene azinho é em relação ao gene azão? Recessivo. O que o gene bezão é em relação ao gene bezinho? Dominante. E o que o gene bezinho é em relação ao gene bezão? Ele é recessivo. Relações de inibição entre genes que são alelos, você chama isso de relação de dominância, mais especificamente dominância completa. Azão é dominante sobre azinho, que é recessivo, bezão é dominante sobre bezinho, que é o gene recessivo. Na epistasia, vamos considerar o mesmo genótipo, azão-azinho, bezão-bezinho, mas o gene azão, ele inibe também o gene bezão, e inibe também o gene bezinho. Perceba que os genes bezão e bezinho não são alelos do gene azão. Concorda ou não? Então, neste caso, você tem uma interação epistática, onde um gene inibe a ação de outro gene que não é seu alelo. O gene azão que inibe é chamado de epistático e os genes que são inibidos são chamados de hipostáticos. Na relação de dominância, que é a relação de inibição entre genes alelos, o gene que inibe você chama de dominante e o que é inibido você chama de recessivo. Na interação epistática, o gene que inibe, interação epistática é uma relação de inibição entre genes que não são alelos. O gene azão aqui, no nosso caso, o gene dominante que inibe, o gene que inibe é chamado de epistático e o gene que é inibido é chamado de hipostático. Observação importante.
Se um gene epistático na interação por epistasia, ele é dominante em relação a seu alelo, conforme o nosso exemplo, a epistasia é considerada dominante. Mas, se o gene epistático, o gene que inibe, é considerado recessivo, ele é um gene recessivo em relação a seu alelo, a epistasia é recessiva. No nosso exemplo aqui, eu tenho um gene azão, que está inibindo o gene Bzão e o gene Bzinho. Azão é dominante em relação a Azinho, mas poderia ser diferente. Poderia ser o gene Azinho inibindo o gene Bzão e o gene Bzinho. Azinho é um gene recessivo em relação a seu alelo, caracterizando então a epistasia recessiva. Beleza? Vamos ver então as situações de casamento para ficar claro isso para você. Primeiro caso, pelagem em cães. Gene fenótipo. Existe um gene emisão em cães que condiciona pelo preto. O alelo do gene emisão é um gene emizinho que condiciona pelo marrom. Um outro par de genes, tá, de um outro locus cromossômico, eu tenho lá o gene isão que impede a produção de cor. O seu alelo, o gene izinho, não impede a produção de cor. Entendido? Perceba o seguinte, o gene isão, ele está sendo epistático em relação ao gene emizinho que condiciona pelo marrom e o gene emisão que condiciona pelo preto. Perceba que o gene isão, ele impede os genes de produzirem cor. Aí qual é a cor que o animal vai apresentar, professor? Ele será de pelagem albina. Ah, professor, então quer dizer que eu cruzando um cachorro de pelo preto com uma cadela de pelo marrom, e se aparecerem filhotes albinos, isso significa dizer que esse filhote albino, no seu genótipo, independentemente do gene emisão que ele traga, ou do gene emizinho que ele traga, ele não produzirá cor e será albino. Isto, albino, significa ausência de cor. Então você tem o cachorro branquinho lá, que nada mais é do que um cachorro albino. Nesse caso aqui eu tenho a epistasia dominante. Por quê? Porque é o gene dominante isão que está impedindo a produção de cor. Tá aprendendo? Deixe seu like e ative o sininho. Agora vamos lá. Fazendo a descendência de casamento, tá? Olha lá, cruzamento padrão de Mendel. Você pega o dominante puro e cruza com o parental recessivo, tá? Geração parental. Esse indivíduo emisão, emisão, isão, izinho, ele é preto, marrom ou albino? Ele deveria ser preto porque ele tem o gene emisão, mas ele tem o gene isão que impede a produção de cor. Então o cão emisão, emisão, izinho, izinho, ele vai apresentar a pelagem albina. Cruzando com o cão emizinho, emizinho, izinho, izinho, o gene emizinho em dose dupla condiciona pelo marrom, que é o caráter recessivo desses animais, mas ele tem o genezinho também em dose dupla que permite a produção de cor. Então esse animal aqui cruzante, ele é um animal marrom. Cruzando esses dois indivíduos, ora, o indivíduo emisão, emisão, isão, isão, ele vai produzir gameta emisão, isão. O indivíduo emizinho, emizinho, izinho, izinho, produz gameta emizinho, izinho. Quem se separou para formar gametas volta a se encontrar na formação do zigoto, formando um indivíduo duplo heterozigoto, emisão, emizinho, isão, izinho, 100% albino na geração F1. Ele tem o gene emisão que condiciona pelo preto, mas tem o gene isão que impede a produção de cor, caracterizando um caso de epistasia dominante. Continuando, cruzando a F1 com a F1, eu tenho o indivíduo emisão, emizinho, isão, izinho, cruzando com o indivíduo emisão, emizinho, isão, izinho. Quais são os gametas produzidos por um indivíduo emisão, emizinho, isão, izinho? Ele vai produzir gameta emisão, isão, emisão, izinho, emizinho, isão, emizinho, izinho. Mesma constituição genotípica do outro lado, mesma constituição gamética, combinação 4 a 4 me dá 16 possibilidades. Constrói-se um quadrado de Pinet, arruma-se os gametas, gameta emisão, isão, emisão, izinho, emizinho, isão, emizinho, izinho,
cruzando com o gameta Mzão, Izão, Mzão, Izinho, Mzinho, Izão, Mzinho, Izinho. Fazendo o cruzamento, eu vou obter aqui na prole Mzão, Mzão, Izão, Izão, ou Mzão, Mzão, Izão, Izinho, ou Mzão, Mzinho, Izão, Izão, ou Mzão, Mzinho, Izão, Izinho. Continuando, Mzão, Mzão, Izão, Izinho, Mzão, Mzão, Izinho, Izinho, Mzão, Mzinho, Izão, Izinho, Mzão, Mzinho, Izinho, Izinho. Ou Mzão, Mzinho, Izão, Izão, Mzão, Mzinho, Izão, Izinho, Mzinho, Mzinho, Izão, Izão, Mzinho, Mzinho, Izão, Izinho. Ou Mzão, Mzinho, Izão, Izinho, Mzão, Mzinho, Izinho, Izinho, Mzinho, Mzinho, Izão, Izinho e Mzinho, Mzinho, Izinho, Izinho na minha geração F2. Geração F2, albino. Todos os indivíduos que apresentarem no genótipo Izão, não importa o restante dos genes, se aparecer pelo menos um Izão, eles serão albinos. Olha lá. Izão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 indivíduos albinos. Ok? Para o indivíduo ser preto, professor, como ele tem que ser? Ele tem que ser Mzão traço Izinho, Izinho, o gene Izinho, que é um gene recessivo em relação a seu alelo, permite a produção de cor. Quantos são Mzão, Izinho, Izinho? Ó, Mzão, Izinho, Izinho 1, ok? Cadê o outro? Mzão, Izinho, Izinho 2. Cadê o outro? Mzão, Izinho, Izinho 3. Então eu encontrei 3 indivíduos pretos. Sobra quem é marrom? Quem é marrom? Marrom é o indivíduo Mzinho, Mzinho, Izinho, Izinho. Em todo o genograma está aqui Mzinho, Mzinho, Izinho, Izinho 1. Agora vem um ponto importante. Na herança interação gênica complementar, ela obedece à distribuição normal da segunda lei de Mendel 9331. A epistasia dominante, a proporção fenotípica obtida na geração F2, cruzamento padrão de Mendel, é 12:3:1. Para toda epistasia dominante. Aí você pega uma questão, o indivíduo diz lá assim: cruzei indivíduo tal com indivíduo tal, obtive como resultado do cruzamento 12 indivíduos assim, 3 indivíduos assim e 1 indivíduo assado. Pronto. Que herança é essa? E você pode marcar lá que vai ser epistasia dominante. Ok? Outro exemplo. Herança de pelagem em ratos. Na herança de pelagem em ratos, existe um gene pesão que condiciona pelo agouti, que é a pelagem em cor terra, cinza, aquela cor acinzentada. O alelo de um gene pesão é um gene pezinho que produz pelo preto. Existe um outro par de genes, que é o gene cesão, que condiciona, que permite a produção de cor, ok? E existe um gene cezinho que inibe a produção de cor. Perceba que o gene cezinho, que é um gene recessivo em relação a seu alelo, impede a produção de cor, impede o gene pezinho e impede o gene pesão. E o indivíduo então nasce com pelagem albina, ausência de cor, caracterizando agora um caso de epistasia recessiva, porque o gene que inibe, o gene epistático, ok? É um gene recessivo em relação a seu alelo. Pesão e pezinho correspondem então aos genes hipostáticos na interação epistática, nesse caso, epistasia recessiva. Descendência de casamento, cruzamento padrão de Mendel. Você pega um indivíduo dominante puro, pesão, pesão, cesão, cesão, e cruza com o parental recessivo, pezinho, pezinho, cezinho, cezinho.
Esse indivíduo vai produzir gametas Pzão, Czão, esse outro vai produzir gametas Pzinho, Czinho. Quem se separou para formar gametas volta a se encontrar na formação do zigoto, dando o indivíduo, então, Pzão, Pzinho, Czão, Czinho. Duplo heterozigoto na nossa geração F1, 100% agouti. Entendido? Que é 100% agouti? Ok? Se você pensou albino, lembre-se. Pzão condiciona pelo agouti e Czão permite a produção de cor. Czão é dominante sobre o gene Czinho. Czinho é recessivo, só atua se tiver em dose dupla. Rato Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho é albino. Embora ele tenha o gene Pzinho para pelo preto, ele não vai apresentar o pelo preto, ele vai apresentar pelo albino. Beleza? Pegamos agora a F1, intercruzamos entre si. É cruzamento entre indivíduo Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, cruzando com o indivíduo Pzão, Pzinho, Czão, Czinho. Isso, quais são os gametas formados? O indivíduo vai formar um gameta Pzão, Czão, vai formar um gameta Pzão, Czinho, vai formar um gameta Pzinho, Czão, ou um gameta Pzinho, Czinho. Mesma constituição genotípica do outro lado, mesmos gametas formados, combinação 4 a 4, 16 possibilidades, novo quadrado de Pinet, arranja os gametas, gameta Pzão, Czão, Pzão, Czinho, Pzinho, Czão, Pzinho, Czinho, cruzando com gametas Pzão, Czão, Pzão, Czinho, Pzinho, Czão, Pzinho, Czinho. Fazendo o cruzamento, o que é que a gente vai observar aqui, ó? Vai dar Pzão, Pzão, Czão, Czão, Pzão, Pzão, Czão, Czinho, Pzão, Pzinho, Czão, Czão, Pzão, Pzinho, Czão, Czinho. Próximo, Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, Pzão, Pzão, Czinho, Czinho, Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, Pzão, Pzinho, Czinho, Czinho. Continuando, Pzão, Pzinho, Czão, Czão, Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, Pzinho, Pzinho, Czão, Czão, Pzinho, Pzinho, Czão, Czinho. Continuando, Pzão, Pzinho, Czão, Czinho, Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho. Aqui vai ser Pzinho, Pzinho, Czão, Czinho e Pzinho, Pzinho, Czinho, Czinho. Geração F2. Beleza? Aí vamos lá. Agouti. Para que o indivíduo seja agouti, ele tem que ter Pzão e tem que ter Czão. Pzão condiciona pelo agouti e Czão permite a produção de cor. Então vamos lá. Pzão, Czão 1, Pzão, Czão 2, Pzão, Czão 3, Pzão, Czão 4. Pzão, Czão 5, aqui não. Pzão, Czão 6, Pzão, Czão 7, Pzão, Czão 8, Pzão, Czão 9. Eu encontrei 9 indivíduos agoutis. Indivíduo preto. Para o indivíduo ser preto, ele tem que apresentar genótipo Pzinho, Pzinho, Czão, traço. Entendido? Certo ou não? Já que preto é um caráter recessivo e Czão permite a produção de cor. Quem são os indivíduos Pzinho, Pzinho, Czão? Pzinho, Pzinho, Czão, ó, tá aqui um, Pzinho, Pzinho, Czão, Pzinho, Pzinho, Czão, Pzinho, Pzinho, Czão. Mais alguém? Não. Então eu encontrei 3 indivíduos, Pzinho, Pzinho, Czão, fenótipo preto. E os indivíduos albinos são todos os indivíduos que apresentam qualquer um dos genes Pzão ou Pzinho, mas que tenham o gene Czinho em dose dupla. Quem são eles, Billy Paul? Olha lá. Czinho, Czinho 1, Czinho, Czinho 2, Czinho, Czinho 3, Czinho, Czinho 4. Então eu encontrei 4 indivíduos albinos. Qual a proporção fenotípica, professor Billy Paul, para o cruzamento de interação gênica, epistasia recessiva, cruzamento padrão de Mendel, geração F2, 934 ou 943, tanto faz. Aí você pega uma questão, ele diz assim, cruzei indivíduo tal com indivíduo tal,
e a proporção resultante foi 9:3:4. Que tipo de herança é essa? Interação gênica, epistática, epistasia recessiva. Ok? Epistasia dominante 12:3:1, epistasia recessiva 9:3:4. Ok, galera? Continuando, herança quantitativa, polimeria. É outra situação envolvendo interação gênica. É quando alelos apresentam efeito aditivo interferindo na intensidade do caráter. Como assim, professor? A cor de pele é o exemplo mais clássico. Herança quantitativa, polimeria ou herança poligênica é fácil de você identificar. São todas aquelas situações genéticas onde a variação do caráter é quantitativo. A altura de uma planta, o peso de um fruto. Uma melancia, tem melancia de 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 10 kg, 12 kg. Entendido? Então a variação do caráter é em quantidade. Caracteriza a polimeria. O caso mais clássico estudado dentro da genética é a cor de pele na espécie humana, onde você tem 2 pares de genes, 4 genes no total. Um gene azão, um gene Bzão, um gene azinho e um gene Bzinho. Os genes azão e Bzão, eles são aditivos. Na herança quantitativa não são chamados de genes dominantes, são chamados de genes aditivos porque eles adicionam. Okay? Eles contribuem quantitativamente para a intensidade do caráter. Os genes azinho e Bzinho, eles são neutros. Eles são genes não aditivos, não contribuem quantitativamente para a intensidade ou determinação do caráter. Baseado nisso, nós temos a seguinte situação. Eu tenho um caráter mais intenso de um lado, que é no caso o indivíduo negro, o caráter menos intenso do outro, que é no caso o indivíduo branco. Perceba que o indivíduo negro, ele apresenta os 4 genes, todos aditivos, ele é de genótipo azão-azão, Bzão-Bzão. O mulato escuro, ele não tem 4 genes aditivos, ele tem 3, podendo apresentar genótipo azão-azão, Bzão-Bzinho, ou azão-azinho, Bzão-Bzão. O mulato médio, ora, se o negro tem 4, o mulato escuro tem 3, o mulato médio tem 2. Podendo ser de genótipo azão-azão, Bzinho-Bzinho, azinho-azinho, Bzão-Bzão, ou azão-azinho, Bzão-Bzinho. O mulato claro só tem um gene aditivo, genótipo azinho-azinho, Bzão-Bzinho, ou azão-azinho, Bzinho-Bzinho. E o indivíduo branco não apresenta nenhum gene aditivo, sendo o genótipo completamente recessivo, azinho-azinho, Bzinho-Bzinho, não contribui quantitativamente na herança. É o indivíduo que vai produzir quantidades mínimas de melanina. O indivíduo negro irá produzir, através dos seus melanócitos, quantidades máximas de melanina, daí a sua pele bem mais escura. Ok? Entendido até aqui? Sim. Observação importante, observação IPC, observação importante pra cacete. Na herança quantitativa, se você quer saber o número de alelos dado o número de fenótipos, é igual ao número de alelos mais 1, dado o número de alelos para saber o número de fenótipos, o número de alelos é igual ao número de fenótipos menos 1. Como assim, professor? Olha lá. 4 genes, ok? Quantos fenótipos esses 4 genes na herança quantitativa definem? 5 fenótipos. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Dado os fenótipos, quantos genes interferem na herança quantitativa de 5 fenótipos? Serão 4 genes. Eu tenho 6 genes que definem uma herança quantitativa. Quantas são as classes fenotípicas resultantes? 6 genes, 7 fenótipos. Eu tenho uma herança quantitativa de 7 fenótipos, é a proporção fenotípica, os fenótipos envolvidos. Quantos genes? 6 genes. Entendido? Certinho ou não? Continuando, considerações sobre polimeria. Olha só, a proporção fenotípica e a pirâmide de Pascal. Existe uma relação
entre a proporção fenotípica na herança quantitativa e a pirâmide de Pascal. Pirâmide de Pascal, assunto que nós falamos sobre ela lá no estudo de probabilidades. Se você não estudou probabilidades ainda, passe lá, volte no canal, nós temos uma aula específica sobre probabilidades, onde definimos detalhadamente o triângulo, a pirâmide de Pascal, o triângulo de Pascal. Beleza? Mas, vamos lá. A distribuição fenotípica na herança poligênica ou herança quantitativa, considerando o cruzamento entre heterozigotos, obedece à distribuição da pirâmide de Pascal. Muito importante, olha só, considerando o cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Eu tenho o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, cruzando com o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Eu tenho o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezão, Cezinho, cruzando com o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezão, Cezinho. Tá? Então eu tenho o quê? Os dois indivíduos são, tá, duplos heterozigotos, no exemplo que eu dei, ou triíbridos, no exemplo que eu dei. Cruzamento entre indivíduos heterozigotos. O triângulo de Pascal, para relembrar, funciona assim. No ápice do triângulo você coloca o número 1. As linhas de baixo você constrói a partir do somatório das linhas de cima. Toda linha começa com 1 e termina com 1. Então, ó, temos aqui 1, abaixo 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1, ficou 1, 1. Próxima linha começa com 1, aí ó, 1 mais 1 é 2, termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3 e termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 3 é 4, 3 mais 3 é 6, 3 mais 1 é 4, termina com 1. Próxima linha começa com 1, 1 mais 4 é 5, 4 mais 6 é 10, 6 mais 4 é 10, 4 mais 1 é 5, termina com 1. Aqui em cima eu tenho a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Todas as linhas ímpares você elimina no triângulo de Pascal. Só conta as linhas pares. Por que, Billy Paul? Porque toda característica hereditária é definida por um par de genes. Você recebe um gene que vem do pai, um gene que vem da mãe. Para uma característica em estudo, um par de genes, 2 genes. Para 2 características em estudo, 4 genes. Para 3 características em estudos, 6 genes. E assim sucessivamente, sempre são pares. Beleza? Muito bem. Para a gente entender, vamos considerar um indivíduo triíbrido, 6 alelos, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezão, Cezinho. Qual a distribuição fenotípica? Você vai obter neste cruzamento aí, entre um casal triíbrido para 3 características, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezão, Cezinho, você já sabe que vai obter 7 classes fenotípicas. Assim como na herança da cor de pele, o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, cruzando com o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, vai dar um indivíduo que será como? A distribuição será 5 classes fenotípicas. Vai para a linha 4. 4 genes, ó. 4 genes, 5 classes fenotípicas. Billy Paul, então tu tá dizendo que se eu cruzar um indivíduo mulato médio duplo heterozigoto com um indivíduo mulato médio duplo heterozigoto, a proporção será um negro, 4 mulato escuro, 6 médios, 4 mulatos brancos e 1 branco exata, ou 4 mulatos claros e 1 branco exatamente. Essa será a proporção fenotípica obtida em 5 classes fenotípicas. Mesmo raciocínio aqui para o nosso cruzamento triíbrido. Triíbrido. Olha só. Quais são as classes fenotípicas, Billy Paul? Você vai para o triângulo de Pascal, 6ª linha do triângulo de Pascal, porque são 6 alelos, ok? Começa com 1, 1 mais 5 é 6, 5 mais 10 é 15, 10 mais 10 é 20, 5 mais 10 é 15, 5 mais 1 é 6, termina com 1. Beleza? Show de bola? Entendido? Certo ou não? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto? Ok?
Então, tá aqui, as 7 classes fenotípicas. Então, Billy Paul, no cruzamento, né, tá aqui, ó, linha 6, são 6 genes. Billy Paul, então, eu cruzando 2 indivíduos triíbridos, eu vou obter 7 classes fenotípicas na proporção 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Isso, exatamente isso. Daí a relação existente entre, ok, a proporção fenotípica e o triângulo de Pascal na herança quantitativa ou polimeria. Cor de olhos na espécie humana, como funciona? Funciona assim, tá? A cor da íris varia do preto ao cinza e azul claro, passando pelo verde e alguns tons de castanho, caracterizando a polimeria. Como assim, Billy Paul? Os genes envolvidos, tá? Cromossomo 19 e cromossomo 15. No cromossomo 19 da espécie humana, existe um gene que é chamado de gene G. Esse gene, ele se diferencia em 2 alelos. O gene V, dominante para verde, e o gene A, recessivo para azul. No cromossomo 15, eu vou encontrar os genes BI, que eu tenho o gene BM, dominante para castanho, e BA, recessivo para azul. Então, esses são os genes que estão envolvidos na herança por polimeria, na definição da cor dos olhos. Ok? Agora, acredita-se que o gene BM, que é responsável pelo caráter castanho, ele seja epistático em relação aos genes GV e GA. Ok? Aos genes G, GV e GA. Ora, GV é verde, GA é azul, mas na presença de BM, BM inibe a produção de cor desses genes, então o indivíduo vai apresentar o caráter castanho. Sendo assim, você tem os seguintes fenótipos e genótipos para a cor de olhos na espécie humana. Castanho, todo indivíduo que apresentar BM no genótipo, independentemente dos demais genes, ele será de olhos castanhos. Para que o indivíduo seja verde, ele tem que ser BA-BA e apresentar pelo menos um gene GV. E azul, o indivíduo tem que ser BA-BA, GA-GA, não pode ter gene GV. Se apresentar gene GV, ele não apresentará o fenótipo azul, apresentará o fenótipo verde. Ok? Beleza? A heterocromia é uma mutação do gene BEI, EYCL3. O gene BEI ele é chamado de EYCL3 e os genes G é YCL1. Mas isso não é tão importante. Guarde a nomenclatura BEI e a nomenclatura G. A heterocromia, indivíduo que apresenta, por exemplo, olho verde e olho azul, a heterocromia está relacionada com uma mutação genética. É muito comum em animais, mas pode acontecer na espécie humana? Pode acontecer. Sendo assim, vamos dar uma analisada nisso aí, fazer aqui uma descendência de casamento entre o indivíduo BMBA-GVGA com o indivíduo BMBA-GVGA. Esse indivíduo aqui, observe que ambos apresentam olhos castanhos. Por quê? Por causa da presença do gene BM. Quem apresentou o gene BM, não importa os demais genes, o indivíduo terá olhos castanhos. Aí vamos lá. Esse indivíduo, ele produz gametas como BM-GV, ok? BM-GA, BA-GV e BA-GA, ok? Mesmo genótipo do outro lado, mesma constituição gamética, combinação 4x4, 16 possibilidades, joga no quadrado de Pinet, e aí olha só, gameta BM-GV, gameta BM-GA, BA-GV e BA-GA. Aqui eu vou ter gameta BM-GV, BM-GA, BA-GV e BA-GA. Fazendo o cruzamento, quem se separou para formar gametas volta a se encontrar na formação do zigoto, e aí eu vou ter a seguinte situação aqui, ó. Neste caso, o indivíduo vai ser BM-PM-GV-GV, aqui BM-PM-GV-GA,
aqui BMBA-GV-GV ou BMBA-GV-GA. Continuando, BMBM-GV-GA, BMBM-GA-GA, BMBA-GV-GA e BMBA-GA-GA. Continuando, BMBA-GV-GV, BMBA-GV-GA, BABA-GV-GV e BABA-GV-GA. Continuando, vai ser BMBA-GV-GA, BMBA-GA-GA, BABA-GV-GA e BABA-GA-GA. Agora, veja só, temos aqui a nossa geração, castanho. Todos os indivíduos que tiverem BM, independente dos demais genes, apresentarão olhos castanhos. Quantos no genograma tem o gene BM? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui não, 11, 12. 12 indivíduos castanhos que apresentam o gene BM. Verde. Para o indivíduo ser verde, ele tem que ser BABA-GV. Quem são os indivíduos BABA-GV? BABA-GV. Olha lá. Cadê? Ó, BABA-GV, BABA-GV, BABA-GV. Quantos indivíduos eu achei? 3. Ok? Azul. Para o indivíduo ser azul, tem que ser BABA-GA-GA. Está aqui o indivíduo BABA-GA-GA. Representando um caso de que, além da polimeria, porque as quantidades de melanina variam, ok? A partir dos genes que o indivíduo tem, BM significa uma síntese maior de melanina, tá certo? BA significa uma síntese mínima de melanina, caracterizando as tonalidades diferentes para castanho, verde e azul, e é também uma interação epistática, onde o gene BM é epistático em relação aos genes GV e aos genes GA, tá? Caracterizando um caso de epistasia dominante. Beleza? Continuando aí para concluir, pleiotropia. Pleiotropia é o contrário de interação. É quando você tem um gene para vários caracteres. Um gene para vários caracteres. A pleiotropia foi descoberta ao se trabalhar ratos, porque ao se cruzar ratos amarelos para uma característica apenas em estudo, ratos amarelos heterozigotos azão-azinho, que nesse caso o cruzamento, a proporção deve dar 3:1, percebeu-se o seguinte, percebeu-se que na proporção obtida, 3:1 de acordo com Mendel, eu obtinha indivíduo amarelo azão-azão, amarelo azão-azinho 2 vezes e cinza o agouti azinho-azinho. Mas o fato é que, proporção 3:1, sendo que se descobriu que todos os indivíduos homozigotos, eles sofriam óbito, ou seja, 25% da geração resultante eram de indivíduos amarelos mortos, ou seja, natimortos. Sobrando apenas 2 amarelos para 1 agouti, proporção 2:1. Não obedecia à primeira lei de Mendel, que fala em proporção 3:1 nesse cruzamento de indivíduos heterozigotos. Chegou-se à conclusão de que o gene azão em homozigose é um gene letal, leva a óbito do indivíduo, representando um caso específico de pleiotropia. O gene azão condiciona a cor da pelagem e a morte do animal. Então, se um gene condiciona 2 caracteres, tá certo? Então eu tenho um caso de fenômeno pleiotrópico. E é exatamente isso. Rato azão-azão é amarelo morto, rato azão-azinho é amarelo vivo. Então o gene azão que condiciona pelo amarelo também condiciona o óbito do animal em homozigose. Aí perceba, em relação à cor da pelagem, o gene é dominante, mas em relação ao óbito do animal, ele tem comportamento recessivo. Então é um caso de herança letal recessiva. Entendido? Porque o rato só morre na condição homozigota. Entendido isso? A outra característica de pleiotropia, tá? Na espécie humana é a fenilcetonúria, também chamada de PKU. O indivíduo não metaboliza o aminoácido fenilalanina.
Tal deficiência provoca acúmulo no sistema nervoso central de ácido fenilático e ácido fenilpirúvico, levando a retardamento mental grave. É isso que acontece no caso da fenilcetonúria. Tá? A fenilcetonúria é identificada por um exame chamado de teste do pezinho. É o primeiro exame que um recém-nascido faz. Os pais levam o recém-nascido para fazer o exame. É chamado de teste do pezinho porque você fura com estilete o calcanhar do menino, espreme, sai sangue, manda para o laboratório. O laboratorista, quando examina o sangue, uma das coisas que ele verifica é as taxas de fenilalanina, que é um aminoácido essencial. Ok? Então, se os níveis de aminoácido essencial fenilalanina estiver acima do normal, o diagnóstico da criança ela sofre de fenilcetonúria ou PKU. Se não se fizer alguma coisa, tá? O não metabolismo da fenilalanina implica na produção de ácido fenilático, fenilpirúvico, levando o menino a um retardamento mental grave. Qual a solução? A criança, os pais, o médico encaminha os pais para o nutricionista e o nutricionista passa uma dieta para essa criança porque ela não pode consumir alimentos ricos em proteína. Não é isso mesmo? Alimentos ricos em proteína. Até o leite é um leite especial para ela, porque no leite tem uma proteína chamada caseína, é uma proteína de reserva, tem muitos aminoácidos essenciais, incluindo a fenilalanina, ela não pode consumir o leite comum. Entendido? Aí vem uma coisa interessante, tá? Não pode tomar Coca-Cola, não pode comer chocolate, biscoito recheado, que todos eles são à base de fenilalanina, porque a fenilalanina é metabolizada para a tirosina no indivíduo normal e a tirosina é utilizada para a produção de certos neurotransmissores do humor no sistema nervoso central. Certo? Aí a indústria utiliza fenilalanina em certos alimentos porque ele dá prazer quando você come. É gostoso comer, dá prazer. Aí você come mais. Entendido ou não? Mas uma criança com fenilcetonúria não pode tomar Coca-Cola, não pode comer chocolate, biscoito recheado, porque são à base de fenilalanina. A Coca-Cola, na garrafa, coloca lá, contém fenilcetonúricos. Contém fenilcetonúricos, indicando para o pai que a criança dele, se tiver fenilcetonúria, não pode consumir. Essa dieta tem que ser rigorosa até os 6 anos de idade, porque o desenvolvimento neurológico ele é completado aos 6 anos de idade. A partir daí não há mais necessidade do consumo, tá certo, de restrito de alimentos proteicos. Tá? É somente até concluir o desenvolvimento neurológico do indivíduo, da criança. Ok, galera? Encerramos então a nossa aula aqui sobre interação gênica. Foi uma aula um pouco extensa, mas necessária para a gente conseguir falar tudo sobre as interações. Vá na descrição do vídeo, pegue as listas de exercícios para você praticar o conteúdo estudado. Aprendeu? Não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, novas videoaulas todas as semanas. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos. Até lá!